Esse pessoal todo, essa articulação, alguns conscientes e outros massa de manobra, participam da empreitada internacional de tomada da Petrobras e da condenação do Brasil à potência dependente, vendedora de matéria-prima e não industrializada. Eles querem que nós vendamos soja, minério de ferro, suco de laranja, café e coisas desse tipo, que geram poucos empregos de qualidade, que não agregam tecnologia e não colocam o país no nível das nações desenvolvidas. Esse pessoal é muito articulado. Historicamente, em 54, a Petrobras, como vocês sabem, é uma criação do governo de Getúlio Vargas, embora muitos quisessem acabar com a era Vargas, né? Fernando Henrique sempre falou isso, vamos acabar com a era Vargas. Era Vargas foi a era que criou Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o maior banco de financiamento do mundo, né, que criou o Ministério do Trabalho, que criou o Ministério... O Brasil não tinha Ministério da Educação antes de Vargas, que criou o Ministério da Indústria e Comércio, né, que criou a primeira fábrica de veículos do Brasil, que não foi Juscelino Kubitschek, como todos mesmos. A primeira fábrica nacional de veículos foi o FENEME, Fábrica Nacional de Motores, criada no governo Getúlio Vargas. Não foi criação de Juscelino, coisa que fala. O primeiro embrião de uma fábrica de avião no Brasil foi criada no governo Getúlio Vargas, uma oficina de avião grande. Além disso, esse período que eu quero situar, de nacionalismo e desenvolvimento, na verdade, a guerra é contra o nacionalismo brasileiro. Embora, se nós fizermos um exame, ainda que superficial, não achemos nenhuma grande nação que não seja nacionalista, desenvolvida. É estranho isso. O Brasil não pode ser nacionalista, tem que ser entreguista. Mas a China é nacionalista, o Japão é nacionalista, a Coreia é nacionalista, a Alemanha é nacionalista, os Estados Unidos é o mais de todos, a França. Por que nós não podemos defender a nossa nação, os valores nacionais e as riquezas do nosso país? Quem somos? Quem são aqueles que nos impedem disso? A discussão é política, o econômico é decorrente. Precisamos estabelecer sempre a discussão política. Tá? Eu quero dizer também a vocês que hoje o pré-sal, só uma informação, produz cerca de 700 mil barris dia, né? Já é uma riqueza incontestável e explorada. Mas quero insistir um pouco mais nessa questão nacionalista. A criação do Conselho Nacional de Petróleo, em seguida a Petrobras, foi uma das razões que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas. Parece que esses momentos têm o mesmo DNA. Examinemos. Nós tivemos 3 grandes momentos desse tipo. 54, 64 e agora 2014, 2015. Se nós examinarmos historicamente, encontraremos o mesmo DNA nesses momentos históricos. Soberania nacional, criação de riqueza nacional, independência. Aí que fazem esses grupos, e esses que eu citei? Criam o mar de lama, olha, está sem administração o país está sem rumo, estão roubando o país, e aí surgem os movimentos moralistas da sociedade, principalmente da classe média e dos formadores de opinião, liderados pelos interesses internacionais ou interesses nacionais, rentistas, normalmente o pessoal do juro. O que eles fazem? Começam a denegrir algo de grande valor. No caso, é a Petrobras e o governo da presidente Dilma. Como fazem isto? Criando a sensação de desgoverno e criando a sensação de que a riqueza nacional está sendo predada, o que impedirá o nosso desenvolvimento. Para isso vem toda aquela cartilha. Vamos aumentar juros, vamos fazer. Eles causam recessões, para que a população passe a entender que o momento é muito ruim e que precisa de uma salvação. E aí é quase religioso o processo, presidente.
Eles começam a bater na minha cartilha como se fosse uma igreja que todo domingo tem a mesma oração a ser feita. Pai nosso que está no céu santificado, ou estrangeiro que está no céu santificado, ou capital internacional que está no céu santificado, e assim por diante vão levando, até fazer a cabeça principalmente da ignorância média nacional acumulada, por falta de educação. Esse pessoal trabalha assim. Em 64, sim? Em 64, com Jango Goulart, eu fico muito à vontade, porque eu sou um trabalhista, socialista, histórico, nunca tive em outra corrente política, estou com 68 anos, nunca tive em outro lado político. E meu sobrenome Maluf é o Maluf que é o contraponto do outro, tá certo? Eu sou a antítese do outro, né? Então, deixar bem claro isso. Eu participo do PDT desde o seu início e nunca tive outro partido pós-legalização dos partidos. Então, eu tenho essa convicção. E digo o seguinte, quem sempre foi retirado do poder fomos nós, os trabalhistas nacionalistas. Digo para vocês, um exemplo, Cuba chamada de comunista. A Revolução Cubana foi nacionalista. E aguentaram 50 anos com uma ilha de 10 milhões. Por que a gente não pode aguentar um pouco aqui, né? Não é verdade? Foi nacionalista, mesmo porque o Partido Comunista em Cuba fazia parte da administração do ditador que foi derrubado. O comunista estava junto com o ditador. Não era com o Fidel Castro, que era nacionalista. Foi obrigado depois a se juntar com o União por sobrevivência e por bloqueio americano. Mas, voltando à questão, nós quero frisar essa questão nacional e essa questão dos interesses que estão por trás dessa coisa. Nós não estamos aqui para discutir um balancinho ou outro. Nós estamos aqui para discutir quem tem interesse nesse negócio de derrubar a Petrobras. Então, vamos lá. A Petrobras chegou a valer quase R$500 bilhão. Um país. R$500 bilhão. É mais do que Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai. E se juntar, também não dá a Petrobras. Então, hoje está valendo 80, 100 bilhões. Esse é o jogo. Vamos baixar o preço dessa coisa, dessa grande riqueza, e comprar na bacia das almas. E, em seguida, fazer aumentar o preço e ganhar, da noite para o dia. Eu quero comprar. A Vale do Rio Doce, os senhores não sabem, foi vendida por 3 bilhões oficiais de reais, 1 bilhão somente. Uma companhia que valia 100 bilhões na época. Ela foi vendida por 1 bilhão pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E sabe como foi vendida, senhores? Senhoras? Em 30 anos, com juros subsidiados de 5%. E sabe mais? No dia que foi privatizada por 3 bilhões, mas depois o dinheiro foi dividido por 3, a moeda, e ficou por 1 bilhão, o que aconteceu? Tinha 600 milhões em caixa à vista. E ia pagar 1 bilhão em 30 anos. Ora, até o pipoqueiro da esquina compraria a Vale. E ainda teria lucro, e seria um bom administrador desse jeito. Está comprando uma riqueza sem pôr nenhum. Então, você não comprou, você ganhou. O processo está acontecendo agora contra a Petrobras. Isso já aconteceu com a telefonia, isso já aconteceu com as elétricas. A Eletropaulo, por exemplo, tem uma dívida monstruosa com o governo e não pode ser recebida. Sabe por quê? O contrato foi feito com um escritório da Ilha Caimã, que não tem patrimônio nenhum. Não tem nem o que executar lá fora. Foi vendida para um escritório que não tem nome. E isso querem fazer com a Petrobras, de um jeito ou de outro, não exatamente o mesmo, comprar 500 bilhões por 100. É um negócio da China, não é verdade, presidente? Então, essas coisas que têm que ser postas, que não estão na mídia. Eu estou tentando trazer a discussão, não é que é uma posição só de um lado. Eu estou querendo trazer à discussão um raciocínio, uma reflexão do fundamento da questão. Tecnologia não é porque ela é a melhor do mundo. Lucro ela dá. Emprego ela gera. Capacidade gerencial ela tem porque ela cresceu muito, senão não teria crescido. Bateu recorde de produção. Bateu recorde de lucratividade, tirando o ano de 2014. Ora, onde está o problema real? Nos 2% da propina? Elimina os caras e pronto. Segue a vida. Não é assim que a gente faz em qualquer negócio, em qualquer coisa, na firma, na casa da gente? Tira esse problema e toca o barco. A questão não é a Petrobras. A questão é defender a Petrobras. Né? Do ataque especulativo, do ataque desvalorizador da maior companhia da América Latina.
E defender a Petrobras e o pré-sal significa defender a independência do Brasil. E talvez nós não tenhamos mais outra oportunidade fora essa que nós perderíamos. Já perdemos algumas e talvez essa seja a maior de todas. Por quê, presidente? Veja o tempo aí se eu não estou estourando. Hein, tá? Tá. Hein? Então, tá bom. Então, mas eu queria fixar essas questões. Eu acho que o mais importante, eu tenho balanços aqui, tem uma série de coisas, mas eu acho que o mais importante para um debate, para uma audiência pública, presidente, é nós fixarmos os parâmetros políticos, os interesses que estão por trás das ações. Eu queria despertar as consciências e trazer isso numa grande empreitada, que é a empreitada não de defender a Petrobras, é a empreitada de defender o Brasil. É uma coisa trabalhista, nacionalista e, sobretudo, pró-desenvolvimento brasileiro. Nós somos um país de 200 milhões, não basta só o Bolsa Família. Nós precisamos o Bolsa Desenvolvimento. E isso se faz com educação, com nacionalismo, com trabalhismo e em direção ao socialismo. Nós pretendemos um Brasil independente, soberano e firme nas suas convicções, com Petrobras na linha. Muito obrigado.